A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, ele é formado por 150 composições. E essas composições são orações, louvores, lamentações, momentos de dificuldade, angústia, dúvidas a respeito de tomada de decisões, confissão de pecados, como por exemplo o Salmo 73, em que Asaf, que é o autor do Salmo 73, percebe que em algum momento ele sentiu inveja do ímpio, mas ele confessa o seu pecado no Salmo, que falam a respeito do relacionamento que vários homens tiveram com Deus. Então, o livro de Salmos, ele é um ótimo livro para aprender como as pessoas se relacionaram com Deus e o que elas nos ensinam. Por isso nós estamos nesse propósito. Cada salmo nos ensina alguma coisa que acresce na relação com Deus. E o Salmo 23, vamos lembrar que a palavra que os salmos no hebraico, no livro hebraico, ele é chamado Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. O livro de Salmos é muito usado como fonte de louvores. Muitos deles foram escritos como canções, como hinos para adorar a Deus. E o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela que está escrito Salmos, capítulo 23, mas na verdade é Salmo 23, e é salmo no singular, porque ele é único, cada salmo é único. Salmos no plural é para falar a respeito do livro. A reunião de todos os 150 salmos é que forma o livro de Salmos. Mas quando você for falar sobre um salmo, você deve dizer Salmo 1, Salmo 2, Salmo 4, Salmo 23. E o Salmo 23 foi escrito pelo rei Davi, é um salmo muito famoso, todo mundo conhece, até mesmo quem não é da igreja, conhece o Salmo 23, e ele fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi era um pastor de ovelhas, e ele era um excelente pastor, que não deixava faltar nada para as suas ovelhas. Ele cuidava da água, ele cuidava da proteção. Quando você lê a história do rei Davi, você vê que ele disse que ele defendeu as suas ovelhas matando um leão e um urso. Então, vemos que ele era muito dedicado no cuidado com as suas ovelhas. E quando ele escreveu o Salmo 23, ele nos mostra que ele sempre se sentiu protegido pelo Senhor. Ele sempre sentiu que o Senhor estava do lado dele. Deus respondia às orações de Davi. Então Davi diz: da mesma forma como eu cuido das minhas ovelhas, até mesmo matando um leão e um urso, dando a minha vida por elas, o Senhor é que é o meu pastor. E se eu, que sou o pastor e cuido das minhas ovelhas e não deixo faltar nada para elas, Deus faz a mesma coisa comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez Davi, no cuidado das suas ovelhas, percebia que ele, como ser humano, tinha limites em relação ao que poderia dar para as ovelhas. Mas ele percebe Deus como o perfeito pastor. Tanto que ele fala: o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Ele tem certeza que nada faltará para ele. E esse Salmo 23, nesse simples versículo, nos traz muitas aplicações práticas. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, então
não me faltará segurança. Na minha insegurança, o Senhor é a minha segurança. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará o pão nosso de cada dia, a água que eu preciso, a veste que eu necessito, porque o Senhor falou isso em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 34. Lá está escrito: por que vocês se preocupam com a comida, com a bebida e com o que vestir? O Pai do céu sabe que vocês precisam dessas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Isso que eu acabei de dizer, você pode ler lá em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará inteligência, sabedoria, conhecimento. É do Senhor que vem a verdadeira sabedoria. Então, se você está fazendo algum curso, treinamento, quer cursar uma faculdade, tem o desejo de fazer um curso e acha, eu não posso. Confie no Senhor, diga, Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a sua promessa, então não deixa faltar sabedoria, entendimento, conhecimento, instrução, discernimento, prudência. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você está solteiro, está solteira, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus tem um marido, uma esposa, mas você precisa ler a palavra de Deus e fazer a sua parte, porque Ele é o pastor, mas a ovelha tem que fazer a sua parte. Ela tem que caminhar atrás do pastor. Ela precisa ouvir a voz do pastor. Quando um pastor de ovelhas, ele chama as suas ovelhas, ele imita o som do balido das suas ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor e elas seguem atrás do pastor e elas obedecem, seguindo juntamente com as outras ovelhas. Muitas pessoas querem sair do aprisco, sair das porteiras e querem comer o pasto que está em outros terrenos. Então a pessoa passa mal. Como quando eu como algo que está estragado, eu passo mal. E depois elas voltam para o aprisco e querem lançar a culpa das coisas erradas que fizeram para Deus. Tem um texto lá em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, que fala que aquele que se apressa toma a decisão errada. E daí o versículo 3, que é o versículo seguinte, fala: e aquele que erra se ira contra o Senhor. Então Deus não tem nada a ver com a decisão errada que a ovelha toma. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará uma pessoa de Deus para que você possa suprir essa busca pela sua própria família. Mas a ovelha precisa seguir o seu pastor nessa parte da vida sentimental. Ela precisa seguir os conselhos do Senhor. Muitas pessoas querem decidir pela aparência. Então, a Bíblia fala em Provérbios 31, quando se refere à escolha de uma mulher virtuosa, que a beleza e a formosura são ilusórias, mas a mulher que teme ao Senhor, ou seja, a mulher que tem extremo respeito ao Senhor, temor ao Senhor, significa ter extremo respeito ao Senhor. Então a mulher que tem o temor ao Senhor, que tem extremo respeito ao Senhor, é que será louvada. Mas muitos escolhem pela beleza e acabam arruinados porque escolheram pela beleza e não pelo temor ao Senhor. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, fala disso. Que nada, realmente nada, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida emocional,
nem na sua vida física faltará, desde que ele realmente seja o teu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, então eu honro o meu Senhor. Eu o coloco acima de tudo em todas as minhas decisões. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia para ter conhecimento a respeito do que esse pastor me orienta a fazer. E vou praticar essa palavra. E fazendo isso, tendo o Senhor como meu pastor, comendo comida saudável, que é a palavra de Deus, me alimentando de maneira saudável, não comendo fast food, nem bebendo refrigerante, tomando água, cuidando do meu sono, cuidando do meu corpo físico, cuidando das minhas emoções, vencendo questões ligadas à ansiedade, à depressão, cuidando das pessoas com quem eu me relaciono para não ser contaminado por ideias que são do mal. Assim sendo, o Senhor sendo meu pastor, nada me faltará. Versículo 2: Deitar-me fazem verdes pastos. O Senhor nos dá bom alimento. Ele nos dá a sua palavra, que nos orienta com sabedoria. E que, se nós seguirmos nesses verdes pastos, nas palavras dele, nós vamos ser guiados mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas, a água mata a nossa sede. Águas tranquilas fala de lugares em que eu posso pegar a água e beber tranquilamente. Eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar preocupado. Deus, o Senhor, Ele não nos guia para águas turvas, para águas turbulentas, para lugares em que, para você ter a sua necessidade saciada, você tem que brigar, gritar, lutar contra outras pessoas. Ele nos leva à fonte, ele é a nossa fonte. E ele nos guia mansamente às águas tranquilas. 3. Refrigera a minha alma. Se eu estou ansioso, se eu estou em depressão, se eu estou inseguro, se eu estou com incerteza, o Senhor refrigera a minha alma. Ele fala: eu sou o teu escudo, eu sou a tua rocha, eu sou aquele que está com você. Então, independente do problema que você esteja passando, é Ele que refrigera a nossa alma. É Ele que fala: eu estou contigo, não tenha medo, eu sou a tua segurança. E Ele guia-me pelas veredas da justiça. Em outras palavras, Ele me guia pelo caminho certo, pelo caminho correto, pelo caminho que vai trazer realização, satisfação no final, por amor do seu nome, porque Ele ama o nome dele. Ele fala: o meu nome é Deus, o meu nome é o Senhor, o meu nome é Todo-Poderoso, o meu nome é o grande eu sou. Eu sou aquele que faz as coisas como eu quero. Então, por amor do nome dele, para ele mostrar que ele realmente é esse Senhor, ele nos guia pelas veredas da justiça. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da... E antes de ir para o 4, é ele que refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele quer guiar cada um de nós pelos caminhos. Vereda significa caminhos. Pelos caminhos da justiça. Você sabe que todos nós somos pecadores. Nós somos descendentes de Adão. Adão foi o primeiro homem e Eva a primeira mulher, e Deus os formou perfeitos e os colocou no jardim. Mas disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem, morreriam, porque perderiam a comunhão com Deus. Eles comeram. Então eles morreram porque começaram a ver também o mal. E nós, assim como Adão e Eva, porque somos descendentes deles, vemos e sabemos o que é o mal e carregamos o mal em nós. Por isso temos pecado. Então Deus enviou Jesus para que ele vencesse o pecado e quando ele morresse, o sangue dele nos justifica do pecado. E aqui, por que eu estou falando isso?
Porque nesse versículo 3, quando ele fala assim, ele refrigera a minha alma. A alma do ser humano, longe de Deus, vazia do Espírito Santo, fica ansiosa, fica em depressão, tem sentimentos de por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou no mundo? Então, ele refrigera a minha alma porque Deus nos responde essa pergunta. Porque os nossos pecados nos afastam de Deus e nos fazem ficar com essa sensação. O mundo em que estamos vivendo, em que a palavra de Deus cada vez mais é menos pregada, porque é menos vivida. Dizer que é menos pregada está errado. A palavra de Deus tem sido muito pregada, mas nós temos visto muitas pessoas ouvindo a palavra e muitas pessoas dizendo: a gente já sabe disso, mas elas não estão tendo comunhão, elas não estão tendo contato. As pessoas sabem que precisam aceitar a Jesus, elas sabem que precisam ter um relacionamento com Ele para receber o Espírito Santo, mas elas não sabem como isso acontece. Então elas não buscam, elas ouvem, elas sabem tudo, mas elas não acessam todas as bênçãos espirituais. Então, ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça. Existe um convite de Deus. Se você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você andar, estiver disposto, disposta a ser guiado pelo Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, então você terá o refrigério na alma, você receberá a resposta, o preenchimento do vazio da sua alma, a alegria que vem de Deus. Mesmo no meio das dificuldades da vida, você vai ter essa alegria, mas essa alegria ela vai demandar, exigir de você que você tome as decisões de ser a ovelha do pasto dele. Como nós falamos no começo do vídeo, tem aquela ovelha que foge da porteira, come o pasto vizinho que está estragado e volta com dor de estômago, com problemas de estômago e precisa ser tratada. Assim também ocorre quando você tomamos as nossas decisões e andamos pelas veredas da injustiça, pelas veredas do que não é a vontade de Deus. Quando o versículo 3 fala, guia-me pelas veredas da justiça, justiça na Bíblia, aqui nesse texto, significa ele nos guia pelas veredas da vontade dele. A justiça corresponde à vontade de Deus. Então ele guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da vontade dele, por amor do nome dele. Então ele nos guia pelos caminhos da vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Agora, eu posso tomar os caminhos da injustiça. Eu posso, como ovelha, sair da porteira e comer o pasto vizinho e ficar com problemas na minha vida em razão das minhas decisões. Então aqui, nesse ponto, fica o convite. Você quer ser uma ovelha tendo o Senhor como pastor para que nada lhe falte? Então, não vai te faltar a alegria do Espírito Santo, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, você vai ter a presença de Deus com você, e quando você ler a Bíblia e estudar ela, ele vai te dar direcionamento, inspiração para que você conheça as veredas da justiça. Qual o caminho correto que você deve andar? Por amor do nome dele, ele deixou a Bíblia, para que nós possamos saber quais são os caminhos da justiça, os caminhos da vontade de Deus, para que possamos ser prósperos. Então, se você quer ter essa amizade com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Por quê? Porque nós somos pecadores, como nós falamos ali, somos descendentes de Adão e de Eva, que pecaram, então nascemos pecadores, mas Jesus, quando nós aceitamos Ele, o sangue que Ele derramou na cruz, limpa e justifica o nosso pecado diante de Deus. Então é só
por Jesus, porque ele morreu para nos salvar, é que nós temos amizade com Deus. Dizem que você pode ter amizade com Deus, com Buda, com Allan Kardec, com Maomé, mas tudo isso é mentira. Só Jesus deu o seu sangue por nós. Então, se você quer dar esse passo, faça essa oração comigo. Se você crê que Jesus é Senhor e Salvador e que Ele salva e leva até Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui na terra até a eternidade. Amém. Com essa oração você aceitou Jesus como teu único Senhor. Então é Ele que agora é o teu Senhor. Ore a Ele todos os dias quando acordar. Leia a Bíblia, procure saber a respeito da vontade de Deus. É na Bíblia que estão os caminhos da justiça, os caminhos da vontade dele. Seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito sobre o livro da vida e o livro das obras. Os que estão com o nome no livro da vida serão salvos. Os que não estiverem com o nome lá serão julgados de acordo com o livro das obras, antes de serem condenados. E serão julgados pelo livro das obras, porque Deus é justo. Então ele vai mostrar no livro das obras tudo que a pessoa fez e que ela realmente não merece entrar no céu. Por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, e ele te constrange. Quando você estiver fazendo algo errado, ele vai dizer em você, dentro de você, está errado. Mas quando você estiver no caminho certo, ele vai dizer, isso é o certo. O Espírito Santo fala como uma voz interna, nos corrigindo e nos guiando pelas veredas da justiça. E Deus nos deu o Espírito Santo justamente para isso, para nos guiar pelos caminhos da vontade dele. Pelo Espírito Santo nós recebemos orientação dentro de nós do que é o certo e o que é errado, desde que você lê a Bíblia, porque você tem que ter o conhecimento do caminho da verdade, para que aí sim o Espírito Santo te lembre dos versículos, dos textos e mostre por que o caminho que você está indo é correto ou errado. Versículo 4. Ainda que antes de ir para o 4, agora que você já aceitou a Jesus, procure uma igreja, uma comunidade de fé que prega o batismo nas águas e a ceia. Batize-se nas águas. O batismo de Jesus foi quando ele já tinha 30 anos. Ele era consciente do que estava fazendo no batismo e ele queria fazer aquilo. Então é necessário que você queira se batizar nas águas e que você faça isso com a sua consciência a respeito da sua própria vida. O batismo que deram para você quando você era criança, você não tinha consciência do que estava fazendo. O batismo com a consciência é o batismo que mostra que você realmente quer ter os pecados lavados e quando você sai da água, você sai lavado para uma vida com Deus. Depois que você se batizou, você deve participar da ceia. Ceia é uma reunião onde as pessoas oferecem um pão que é partido e um cálice com suco de uva. O pão partido representa o corpo de Cristo que foi partido por mim e por você. E o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que limpa o nosso pecado. Toda vez que você participa da ceia, você faz um memorial. Você está lembrando que Jesus te limpou do pecado, que você agora é salvo e que um dia ele vai voltar. Então participe do batismo e da ceia. Agora sim, o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, esse versículo, ele fala que quando eu tenho o Senhor como meu pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por lugares terríveis, seja de ordem espiritual, porque existem demônios lutando contra mim, seja porque eu estou cercado por inimigos que são fortes, que podem me destruir,
seja quando eu estiver passando por uma doença, por uma enfermidade, em que eu esteja desenganado pela medicina, e talvez o médico diga: você vai morrer, e talvez seja da vontade de Deus mesmo que você morra, mas você sabe que se você morrer, você já está com Deus, e na eternidade você estará com Ele para sempre. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, independente da circunstância, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se o Senhor é meu pastor, eu sei que Ele está comigo em todos os momentos, nos bons, nos maus, e se eu passar dessa vida para outra, eu sei que Ele estará comigo para sempre, eu estarei com Ele para sempre. E a segunda parte, a tua vara e o teu cajado me consolam, vara fala da ferramenta que o pastor usa para dar a direção. Então, o Senhor é aquele que dá a direção. E o teu cajado, o cajado é aquela ferramenta que tem a forma de um gancho. Quando uma ovelha cai numa valeta, ele consegue resgatar a ovelha. Então, ele nos dá a direção e o resgate. Quando nós estamos em situação terrível, ele nos dá a direção e o teu cajado me consolam. Ou seja, eu fico consolado, eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque eu sei que eu tenho direção quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu jejuo, e eu sei que a direção está certa porque é do Senhor, e eu sei que se eu tropeçar, se eu cair, se eu estiver ferido, o Senhor vai usar o seu cajado. Ele vai me levantar, ele vai me trazer para o caminho de volta. E aí o versículo 5: Ele preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo que os meus inimigos vejam que eu estou cuidado e protegido. Pode preparar uma mesa perante a presença dos meus inimigos, porque eu tenho certeza que eles nunca vão me ver na pior. Eu posso passar por um momento difícil, mas sempre tem um momento final. E nesse momento final, Deus pode preparar uma mesa para mostrar como que foi o fim. Um fim de triunfo e de vitória. Um fim em que, no juízo final, quando o Senhor vier, aqueles que fizeram mal aqui na terra verão você coroado de glória com Deus para a eternidade. E eles afastados e longe, porque não se arrependeram e não decidiram seguir pelo caminho do bem. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tanto aqui na terra, eles nunca vão ver o justo tropeçar e ficar para sempre ali, naquela condição. O justo pode tropeçar, mas ele com certeza se levantará. E ele unge a minha cabeça com óleo. Ele está dizendo que o óleo simboliza o Espírito Santo. Então ele está dizendo assim, que a minha cabeça, que eu esteja sempre com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Deus, ele prepara uma mesa perante os inimigos para mostrar que você está de pé. Ele unge a sua cabeça com óleo, ele te dá o Espírito Santo que te ajuda a seguir o caminho dele. E ele fala, o meu cálice transborda. Ele está dizendo que eu tenho bastante presença de Deus. O meu cálice, o meu copo transborda, fala que ele tem além do necessário. Transbordar é quando você coloca um copo debaixo de uma torneira e ele enche completamente e começa a vazar a água que ainda dá para encher o outro copo, e esse outro copo e outro copo. Ele está dizendo, eu tenho presença completa de alegria. Mesmo nas situações difíceis, eu tenho a certeza que Deus está comigo. Então, meu cálice transborda, ele está dizendo, eu tenho fartura, eu tenho prosperidade, eu tenho condições de ajudar os outros, eu tenho presença de Deus na minha vida de forma abundante, eu sou abençoado. E ele fala no versículo 6, certamente, veja que ele fala certamente, eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, onde eu passar, onde eu estiver, a bondade de Deus vai estar comigo. Se a bondade de Deus está comigo, então não me falta nada, porque Deus é o dono de tudo e Ele é bondoso. Então não me falta nada no espiritual. Eu tenho alegria na minha comunhão com Deus, no emocional,
porque eu não fico ansioso, porque eu tenho segurança em Deus. Eu não fico em depressão porque eu esqueço as coisas do passado e deixo o pastor, que é Deus, tratar as minhas emoções e eu perdoo quem me fez mal, então eu carrego a paz comigo o tempo todo. Essa é a bondade de Deus. Vida espiritual, vida emocional e vida física guardada por Deus. A bondade de Deus está comigo porque eu leio a palavra e aprendo que eu devo cuidar do meu corpo físico. E se eu sigo na prática como ovelha obediente à palavra de Deus, então eu durmo de forma correta, eu bebo água e não consumo refrigerante. Se eu bebo refrigerante, eu bebo o mínimo do mínimo possível. Eu não como comidas que têm muito açúcar, eu evito a, o sedentarismo, pratico atividade física, eu cuido com a prostituição, porque a Bíblia fala, cuide do seu corpo. O corpo não foi feito para a prostituição. 1 Coríntios capítulo 6. Eu leio 1 Coríntios capítulo 6 e obedeço. Não me envolvo com isso. Não me envolvo em comer em excesso, né? Então eu não terei problemas de obesidade, de pressão alta, de diabetes. A prática da atividade física evita problemas de articulação, circulação, problemas que afetam o pensamento, porque eu cuido dos meus estudos, de sempre ler a Bíblia, sempre desenvolver o pensamento e raciocínio. Então, a bondade de Deus, quando eu sigo a Deus, e a misericórdia me seguirão. Misericórdia é uma palavra formada por miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia significa receber o miserável, aquele que tem miséria com o coração. Então, certamente que a bondade é a misericórdia. O Senhor nos recebe, apesar da nossa miséria, com o coração dele e nos abraça para perto do coração dele. Então, a bondade, a misericórdia, o abraço de Deus, né, ao coração de Deus, apesar dos nossos erros, me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o Senhor será bondoso e sempre estará do nosso lado, nos abraçando apesar dos nossos erros, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, eu vou morar. Habitar é morar. Eu estarei sempre na casa do Senhor por longos dias. Você vai à igreja todos os dias? Você tira um tempo de relacionamento com Deus todos os dias? Então, habitarei na casa do Senhor por longos dias significa eu vou viver bastante nessa vida e todo o tempo em que eu viver nessa vida, eu sempre vou estar na casa do Senhor. A casa do Senhor significa na presença do Senhor. Eu sempre vou estar em oração, lendo a Bíblia, com irmãos que seguem a Deus fielmente e sempre vou estar recebendo essa presença de Deus, essa comunhão e essa segurança. Esse é o Salmo 23, ele nos ensina, né, que quando nós temos o nosso Senhor como nosso pastor, nós podemos ficar tranquilos e seguros. Mas ele também nos ensina que a ovelha precisa andar pelos pastos verdejantes. Ele nos leva para os pastos verdejantes, revelando a palavra dele, derramando o Espírito Santo, derramando a salvação em Cristo para nós, nos dando Espírito Santo, escrevendo o nosso livro no livro da vida, mas nós precisamos dar o passo de nos batizarmos e de participar da ceia. Participar da ceia, a ceia é periódica, ela acontece na maioria das igrejas mensalmente. Então, todos os meses, quando você refaz o seu pacto, a sua aliança com Deus, você relembra que todos os dias daquele mês você esteve na presença de Deus. Tem algumas igrejas que fazem quinzenalmente. Eu até acho melhor quando as igrejas fazem quinzenalmente, porque você tem um período menor, de 15 em 15 dias, para recordar do relacionamento com Deus. Mas na grande maioria acontece uma vez por mês. Mas é um período em que você lembra que você está com Ele. Essa é uma segunda aplicação. Uma outra aplicação
depressão e ansiedade. Deus trata, Ele refrigera a nossa alma. E uma outra questão, se alguém tem medo a respeito do futuro, insegurança, Ele é que nos guia, ainda que eu esteja pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23 traz a promessa de que Ele dá o Espírito Santo que preenche o nosso vazio e nos dá a promessa de uma vida abençoada aqui nessa terra. Porque quando você tem o Senhor como seu pastor, você toma decisões com Ele e você anda pela vara do Senhor, ou seja, pela direção dele. E se você tropeçar, você sabe que você tem o cajado do Senhor, que vai trazer você de volta para o caminho certo. Essa é a palavra do Salmo 23. Vamos agradecer por ela, Senhor. Te agradecemos pelo Salmo 23. Te agradecemos porque o Senhor é nosso pastor. Te agradecemos porque o Senhor nos leva para verdes pastos, nos trazendo o seu alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que nos revela o caminho certo. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos guia pelas veredas da justiça, pelas veredas, pelos caminhos da sua vontade, porque o Senhor refrigera a nossa alma das depressões e ansiedades, porque o Senhor nos dá segurança em relação às adversidades piores e terríveis da vida, como diz o versículo 4, porque o Senhor nos dá a sua direção pela sua vara, o Senhor nos dá o seu, o seu resgate quando nós tropeçamos e caímos com o seu cajado. E o Senhor mostra para os nossos inimigos que sempre que caímos, o Senhor nos levanta e que estamos com a presença do Teu Espírito Santo e que temos em abundância, com fartura para transbordar, e que a bondade e a misericórdia do Senhor vão estar comigo, com cada pessoa aqui todos os dias, e nós poderemos ter vida longa e todos os dias na presença do Senhor. Te agradecemos por essas muitas bênçãos reveladas nesses poucos versículos, nesses 6 versículos, um salmo que nos revela tanta coisa, glórias a Deus, em tão poucos versos. Te louvamos e te agradecemos por tanta abundância, glórias a Deus que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá nessa vida e sempre, até a eternidade. Em nome de Jesus, agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém.